Já pensou em fazer uma faculdade livre de ideologia e com ensino de qualidade? Conheça a Católica de Anápolis, com mais de 17 cursos em EAD para que você possa estudar em casa cursos de qualidade e livre de doutrinação. Acesse catolicadeanapolis.edu.br e descubra um mundo novo esperando por você. O Papa é a besta do Apocalipse? O fato de que houve alguns papas na história que foram bestas e o fato de que às vezes a gente também faz besteira não significa nem que o Papa seja a besta, nem que você seja a besta. A gente simplesmente faz besteira. Então, desculpe a brincadeira, mas estamos acostumados a ver os papas como pessoas que estão atentos às necessidades dos outros, homens de oração, sempre procurando a paz das nações. Como comparar isso com a monstruosidade de Apocalipse, capítulo 13, versículos de 11 a 18? Só um doido para comparar um homem que está constantemente em oração, em penitência, procurando o bem dos outros, indo ao encontro das nações, promovendo a paz, a justiça e comparar isso, essa realidade tão bela, com aquele monstro do Apocalipse 13, é para ser muito lerdo, muito lerdo. Muito lerdo. É algo absurdo, indigno. Bom, além do mais, o Apocalipse é um livro de revelações, de visões proféticas, e como toda visão profética, ela não é exata na sua descrição da realidade. Porque é visão, utiliza imagens. Vocês lembram do terceiro segredo de Fátima, que foi revelado pelo Joseph Ratzinger, depois Papa Bento XVI, que é uma visão de um montão de gente subindo em direção a uma cruz e um homem de branco e não sei o que mais. Ele faz uma interpretação dessa visão que tem tantos significados e que não se resume só a São João Paulo II, mas todo o século XX de perseguição e de martírio e de tantas tribulações da igreja. Esse seria o terceiro segredo de Fátima. Quer dizer, não é uma descrição, não é que eu tiro uma foto do futuro e digo no meu presente. Isso não é o Apocalipse. O Apocalipse quer revelar umas coisas. A maneira de revelá-las normalmente estão codificadas. É preciso decifrar, é preciso entrar na linguagem do texto. Imagina aqueles monstros horrorosos, bichos de 7 cabeças, né? Bestas que parecem uma pantera, enormes. Gente, isso daqui é Star Wars, que mais? Harry Potter. Dá para fazer. O Apocalipse serve como filme de Harry Potter ou de que mais? Senhor dos Anéis, né? Fantástico, uma espécie de Senhor dos Anéis apocalíptico, né? Dá um filme estupendo, cheio de efeitos especiais. O Apocalipse é uma maneira de dizer as coisas reais que vão acontecer, porém em imagens. Não significa que vai existir uma besta aí de 7 cabeças, um monstro horroroso que vai comer a gente, não sei o que mais. Não é isso que o Apocalipse está transmitindo uma mensagem real. E tem que entrar no texto, tem que entrar no simbolismo, tem que entrar nas imagens para entender o que o autor sagrado está querendo dizer. E a gente entra quando entra na escritura, na mentalidade judaica, na mentalidade da época, no contexto histórico da época. Isso é o sentido, o chamado sentido literal do texto. Não essas leituras fundamentalistas, né? Que não entendem o texto bíblico, não sabem o contexto do texto bíblico e ficam inventando histórias. Então vamos devagar. Em primeiro lugar, aparece o dragão. O dragão, na verdade, o dragão é uma coisa. Depois o dragão passa o seu poder para a besta do mar. E depois tem 2 bestas, a besta do mar e a besta da terra. O Papa, segundo ele, seria a besta da terra. Então eles até têm que tipo de besta seria, né? Se fôssemos levar esta passagem literalmente, de maneira fundamentalista, o Papa deveria ser bem monstruoso em seu aspecto físico. Porque essa besta, ela é muito monstruosa. Então, já que estão querendo levar literalmente, então vamos até o fundo do poço, né? Bom, Francisco, João Paulo II não era tão horroroso assim, né? Era até bonitinhos, né? Carinha de vovozinho, Bento XVI, Francisco, né? Simpático, não é tão monstro, não. Tá bom, eles não são assim, nenhum autor de Hollywood, né? Mas também não são nenhuma besta, nenhum monstro, nenhum dragão.
Então, levar literalmente é um absurdo. Se quer levar literalmente isso, leva o outro também. Pronto. Se quer arrasar com a Escritura, arrasa logo tudo, né? Não só uma partezinha. O Papa deveria, então, ser assim. Além do mais, o Papa deveria promover a adoração da primeira besta, deveria operar grandes maravilhas. Não vi o Papa fazer nenhum milagre até agora, eu não vi. O Papa deveria fazer descer fogo do céu, porque a besta faz isso. Nunca vi também o Papa fazer isso, né? Deveria também promover o número da besta, que é 666, ainda que esse número é discutível. Tem documentos antigos que falam de um outro número, mas isso daqui não é a discussão do momento, né? Bom, o fato é que o número é 666, segundo Apocalipse 13:18, nas versões que nós temos hoje em dia do texto bíblico, né? E aqui já começa a primeira falha dessa questão, porque, em primeiro lugar, observem bem, olha o texto bíblico como diz, e o número é o número de um homem. Ser papa é função, é cargo. Portanto, qual dos 266 papas é a besta? Porque o texto fala que é o número de um homem. Não fala que é o nome de uma função. Papa é função. O homem é Francisco, ou Bento, ou João Paulo. Entenderam? Qual dos 266 é a besta? Primeira questão que fica numa nuvem, ficaria numa nuvem, né? Acaso não diz a Escritura que é o número de um homem? Então, um homem. Será que não sabem que o Papa na Igreja Católica é um cargo, é uma função? Que ele não é o sucessor da besta, ele é o sucessor de Pedro? Coisas absurdas, né? Que a gente tem que falar porque, por vezes, as ideias desses acusadores parecem tão ridículas quanto absurdas são as suas ideias. Se disserem que o Papa é a besta porque ele é chamado de vigário do Filho de Deus e que isso significa vicarius filii Dei e que em latim cada letra tem um valor numérico e que somando o valor numérico das letras da 666, entendeu? Se eu colocar vigário do Filho de Deus, em latim é vicarius filii Dei. Você pega as letras, cada letra tem um valor numérico, você soma o número de cada letra e vai dar 666. É verdade. Vicarius filii Dei, colocado em latim, considerando o valor numérico de cada letra, você soma realmente dá 666. Mas acontece que o Papa nunca foi chamado de vicarius filii Dei. O Papa nunca foi chamado de vigário do Filho de Deus, ele foi chamado de vigário de Cristo. Então falhou também. A premissa é errada. Você chama o Papa de vigário do Filho de Deus? Não, vigário de Cristo, sucessor de Pedro. Não existe na Igreja Católica esse título, vigário do Filho de Deus, né? Depois, falha também por outro motivo, porque a palavra Luís, quem se chama Luís aqui? Pois é, teu nome em latim é Ludovicus, e somando todas as letras com seu valor latino dá 666. E no entanto, preocupante, né? Não é preocupante, Ludovicus, né? Dá 666. Mas também Ellen Goldwhite, a profetisa dos adventistas, que gostam de falar que o Papa é a besta, também a profetisa deles, somando todas as letras, também dá 666. O feitiço voltou contra o feiticeiro, diz o ditado, né? César Nero, os valores numéricos de César Nero também dá 666. Quer dizer, não significa nada que uma coisa dê 666, tá vendo? Não significa nada, nada. Você não é a besta, nem ninguém é a besta deles. Significa nada. Quer dizer, há palavras que têm uma quantidade de vocais e de consoantes que dá a coincidência que quando somados dá 666. Qual deles é a besta? Esse meu irmão aqui com certeza não é. Ainda mais que acaba de passar num concurso dificílimo, super inteligente, menino valioso, cristão de verdade. Tá vendo? Nada a ver, gente. Agora, se eu quiser ir por esse sistema de somar números e tal, que é como eles fazem, César Nero sim dá o número 666 e não por dar 666, mas pelo contexto histórico, seria interessante sim compará-lo
com uma possível besta. Por causa do contexto do livro do Apocalipse, a perseguição dos cristãos, a perseguição dos poderosos contra os cristãos que estavam vivendo situações difíceis, as guerras que o Império Romano fazia e tantos outros motivos nos fazem ver em César Nero uma personificação disso que São João vai chamar de besta. Um homem, César Nero, que na verdade as profecias estão abertas para o futuro, né? Então qualquer pessoa no curso dos séculos que se enfrenta contra Jesus Cristo, contra a igreja, contra o santo, provocando a abominação da desolação, é uma besta, é um grande besta, é um bestão, né? Então é o número de um homem. Com isso eu não contradigo aquele primeiro argumento, né? Porque eu não estou no literalismo. Eu falei, se eu estivesse no fundamentalismo, como é o número de um homem, então me identifica que nome é esse. Mas como eu fugi do fundamentalismo, então um homem pode ser qualquer homem no curso da história que faça justamente aquilo que a besta estava fazendo na época de São João e dos demais cristãos, como pode ser agora qualquer outro que faça a mesma coisa. Quer dizer, na verdade, a história ela já presenciou várias bestas. E pode continuar presenciando novas bestas, porque sempre tem um besta novo para surgir, né? Então, esses assuntos, é preciso entrar no texto e não ficar simplesmente na superficialidade das coisas. Por último, por mais que a besta da época possa ter sido César Nero, o termo encontra-se em aberto. Em certo sentido, todo ser humano que se levanta contra Deus e sua igreja. As profecias da Escritura se referem a coisas do tempo presente. As profecias da Escritura se referem a coisas do tempo presente dos autores sagrados, mas com uma abertura para os tempos vindouros. Deus não fica satisfazendo a curiosidade dos homens sobre o futuro, mas assiste os seus profetas para que possam anunciar o seu Filho Salvador em todas as épocas. Essas profecias têm uma abertura para o futuro e, no entanto, não costumam ser uma visão exata do futuro. Mas ainda, mesmo que a profecia tenha essa abertura para o futuro, uma leitura atenta ao texto bíblico leva-nos a ver que nada tem a ver, evidentemente, nada tem a ver com a pessoa do Santo Padre, o Papa, né? Então, uma ideia totalmente descabida afirmar que o Papa seja a besta do Apocalipse, né? Com todos os defeitos de alguns papas nos tempos históricos, eu também não estou aqui inocentando todos os papas, porque na Igreja Católica teve antipapas, teve um papa que casou a própria filha dentro do Vaticano. Não vou falar os nomes, tá? Quem quiser depois pesquise. Teve outro papa que gostava mais de andar a cavalo e provocar guerras e lutar nas batalhas do que celebrar a Santa Missa. Teve períodos da igreja em que um papa quis enforcar o outro. Na verdade, enforcou. Tá bom, defeitinhos, né, do dia a dia. Teve um tempo em que um papa enterrou o papa anterior para julgá-lo já morto, o cadáver dele, né? Depois jogou o cadáver dele lá no mesmo lugar onde foi jogada a Pachamama, no Tíbet, que é o lugar onde se joga muitas coisas, pelo que parece, até papas. O pessoal já jogou lá, né? Depois recolheram o cadáver do papa, uma família encontrou. Histórias assim super exóticas da Igreja Católica, né? Quem quiser ler o Daniel Hopes, os seus 10 volumes, e jamais se escandalizará de nada, né? Estará sempre feliz, né? Sempre feliz, sabendo que o primeiro traidor entre os seguidores de Jesus já estava no próprio grupo dele, né? Que era Judas, né? Que traiu Jesus, sendo ele um bispo, né? Que era apóstolo, bispo, né? O sucessor dos apóstolos são os bispos, né? Muito bem, então estejamos sempre felizes e com o Papa que temos em cada época, mesmo se ele seja mais bonzinho, menos bonzinho, mais legal, menos legal, mas é o sucessor de Pedro, hoje em dia, o Santo Padre, o Papa Francisco, que de besta não tem nada, é muito esperto, graças a Deus, né?